Nós temos agora novidades do caso Isis, a jovem que possivelmente foi morta e cujo corpo não foi encontrado passados 140 dias. Marcos Rony é o principal suspeito. Hoje era o último dia das audiências sobre o desaparecimento da adolescente que estava grávida. Ele é o principal suspeito do crime. Só que era para ser ouvido, mas a coisa mudou de repente. Nós vamos agora na região de Tibagi, porque o Ricardo Vilches nos traz os detalhes. Mas que história mais confusa, hein? Me diga aí, Vilches. Marcos Rony não foi ouvido em audiência e a Justiça adiou a decisão sobre a necessidade de júri popular ou não do próprio Marcos Rony. Essa é a bomba do dia. Boa noite para você, Paulo Gomes, e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Tudo isso foi uma estratégia de defesa dos advogados do réu, que não estavam aqui em Tibagi não, mas acompanharam tudo ao lado de Marcos Rony, na penitenciária onde ele está preso desde junho em Ponta Grossa. Acompanharam por videoconferência. E durante as audiências de hoje, eles informaram ao juiz aqui de Tibagi que não poderiam continuar, porque as testemunhas, duas delas arroladas como defesa de Marcos Rony, não compareceram na data de hoje. Com isso, eles alegaram que a defesa ampla de Marcos Rony não poderia ser feita. Com isso, pediram um adiamento para o juiz. E o juiz concordou. Ficou muito delimitada a tese defensiva. Em primeiro lugar, buscam hoje uma redesignação da audiência. E isso já foi articulado anteriormente com testemunhas de defesa que não foram localizadas, para tentar, aí, por meio de uma estratégia vil, a liberdade dele por excesso de prazo. E percebemos também uma estratégia defensiva muito bem delimitada. O jurado que vai julgar esse caso aqui já pode saber dos microfones da Record aqui qual vai ser a estratégia lá do júri. Nós já observamos que eles tentam colocar o Marcos entregando ela na comunidade e posteriormente agora nós ouvimos da esposa dele que ela ouve de uma tal de Giovana, que não sabemos quem é e que ela não menciona na delegacia, que se tratava de um traficante daquele local e que esse traficante é quem deu fim a essa menina, a Isis. Então nós temos também uma outra novidade aqui nesse caso, que eles substituem uma das testemunhas que não foram localizadas para colocar o ex-namorado dela. Fica uma história aqui de que não, o Marcos não. Mas nós temos que lembrar que foi ele quem foi buscar o medicamento abortivo na farmácia, não achou, ele quem buscou a enfermeira disse que não tinha, é ele quem pega a menina e depois ela desaparece, é ele quem vai amocambar o corpo no meio do mato e não explica por quê. Nós queremos saber dele agora, o que ele foi fazer lá, contar essa história. Contar direito essa história que não está bem contada. E mais uma coisa, Paulo Gomes. Os advogados de defesa de Marcos Rony também pediram que duas novas testemunhas sejam ouvidas em datas de audiência que ainda não foram marcadas para a Justiça. Ou seja, é muito provável que uma decisão sobre júri popular de Marcos Rony fique para o ano que vem. Esse adiamento, de alguma forma, atrapalha o plano e o planejamento? Do plano da acusação, de forma alguma. As provas são robustas, a investigação brilhante aqui da delegacia de Tibagi certamente atribui autoria e materialidade ao Marcos Rony. Mas atrapalha numa coisa, viu? Tanto a sociedade de Tibagi, sociedade paranaense, como a família espera angustiada por uma resposta. E essa resposta pode vir da boca do Marcos Rony dizendo onde é que está o corpo, mas se não vier da boca dele, uma resposta do judiciário, que ele seja então condenado com pena exemplar, que ele possa pagar por esses crimes, diversos crimes que cometeu de forma tão covarde e cruel. Eu volto aos estúdios com você, Paulo. Obrigado, Vilches. Para mim essa história é uma incógnita. Às vezes eu acho que ele vai ser condenado, às vezes eu acho que não. Para mim é uma incógnita.